Esta é a nossa terceira aula do curso Scrum Master 1. Nós vamos continuar falando do Manifesto Ágil, mas agora sobre os 12 princípios. Na aula anterior, nós falamos dos 4 valores e nesta aula a gente vai abordar os 12 princípios. Então, quais são as ações que vão me garantir aqueles 4 valores? E aí a gente volta com a questão da documentação, que realmente os projetos tradicionais trabalhavam com processos pesados, documentação muito pesada, ambientes muito hierarquizados, ou seja, o líder é que ele tinha toda a carga e a equipe ela não tinha todo esse comprometimento, essa corresponsabilidade. As práticas ágeis trabalham muito isso da autogestão do time. O time tem que ter maturidade e comprometimento, entre outras coisas. Outro assunto, outro tema que os princípios vão abordar é essa entrega frequente. São as tais iterações, diferente de interação. Interação é interagir, comunicar. Iteração são ciclos de atividades que se repetem. Quando a gente for estudar o Scrum mais profundamente, nós vamos falar da sprint, que é uma iteração. Então, eu faço ali um ciclo de várias atividades e realizo uma entrega. Depois, eu vou para outra sprint. Faço as mesmas atividades em cima de um outro escopo e faço outra entrega. Então, essa forma repetitiva, eu crio ciclos de atividades repetitivos, fazendo várias entregas. É a base, por exemplo, da estrutura Scrum que a gente vai estudar mais à frente. E outro conceito que se usa muito hoje das organizações do tipo startup. A startup ela é bem diferente de organizações mais convencionais. Normalmente a gente diz que são mais horizontais, tem menos hierarquia, menos burocracia, porque todo mundo ali tem que ser profissional de alta performance e muito responsável pelas entregas. Por isso, normalmente as startups já nascem com essa predisposição a praticar ágil. Já a natureza de uma startup tende a ser ágil. Agora eu vou mostrar para você quais são esses 12 princípios e ao longo da aula a gente vai detalhando um pouquinho cada um deles. Primeiro princípio, entrega contínua e antecipada. Então, eu sempre me preocupo em poucas semanas fazer uma entrega efetiva para o cliente. Segundo princípio, mudança é a realidade de hoje. Então, você não deve temer a mudança. A mudança faz parte e é bem-vinda. A terceira é entregar com frequência, diferente do passado, que eu demorava meses para fazer uma entrega. Então, entrega frequente. O quarto princípio é a tal da cooperação entre quem entende do negócio, né, o cliente normalmente, que entende do negócio, e o pessoal do time de projeto, que entende da parte técnica. O quinto princípio fala um pouco do perfil da equipe. Tem que ser indivíduos motivados e confiáveis. O sexto princípio fala um pouco da forma da comunicação. Então, a conversa frente a frente, ou cara a cara, ela é super importante. O sétimo princípio é muito em cima da dor que a gente tinha com os projetos mais tradicionais. Você não considera documentação, roteiro de teste, fase de teste, como de fato uma evolução no cronograma, uma evolução no progresso. Aqui está dizendo, a medida do progresso é exatamente que software eu entreguei funcionando. É isso que vai determinar o meu grau de progresso no projeto. Outra coisa que também nos projetos do formato cascata, mais tradicional, era muito comum, as equipes ficarem extremamente extenuadas, cansadas, trabalharem em ritmos alucinantes. A ideia é que você tenha um trabalho produtivo, porém num ritmo sustentável, que seja constante, não esses picos de esforço absurdo, porque na sequência a produtividade e, consequentemente, a qualidade vão cair. O outro princípio está ligado à qualidade, ou seja, atenção à excelência
técnica e ao bom desenho. Não é porque eu entrego rápido que eu vou entregar um produto com má qualidade. O 10º princípio fala da simplicidade. E a gente sabe que ser simples não é fácil. Quando você consegue ser simples, você facilita a vida dos outros. Mas pensar simples não é tarefa fácil, porque você tem que pensar fora da caixa. Como é que eu elimino passos? Aqui a tradução fala de maximizar trabalho não realizado. É eu ter esse olhar de fazer o caminho mais curto para chegar onde eu quero, eliminando o máximo de trabalho burocrático ou trabalho com pouco valor agregado. O 11º princípio tem a ver com o 5º, que fala que a equipe tem que ser motivada e confiável. Por quê? Porque você vai exigir dos times, que executam projetos ágeis, que ele tenha comprometimento. Então, as melhores arquiteturas, requisitos, são feitos por equipes auto-organizadas. São equipes que não têm uma hierarquia muito clara. Todo mundo ali é responsável pela entrega. O 12º princípio também é super importante. Ele fala da reflexão, da retrospectiva. O time tem que ter essa capacidade, de se autoavaliar. Agora a gente vai detalhar cada um dos princípios, começando pelo primeiro: entrega contínua e antecipada. Primeira coisa, eu estou entregando e o cliente está dando feedback na hora, imediatamente. E isso só vai adiante com o feedback do cliente. Também, como o cliente participa continuamente, o tempo todo a gente está fazendo entregas, ele acompanha muito mais de perto, sem aquela distância, ele sabe o que está acontecendo. Então, ele consegue visualizar o progresso efetivo, porque nos formatos antigos de projeto, você ficava ali um tempão na documentação de requisito, na especificação técnica, e isso para o cliente ele não tem muita é muito abstrato, ele não tem muita visibilidade, ele consegue ter visibilidade do projeto quando ele vê a funcionalidade, o software ali funcionando. E uma coisa importantíssima que, também era uma dor existente nos projetos tradicionais. É importante que você busque entregar, você antecipar as funcionalidades, os requisitos que têm mais prioridade. Acontecia muito de se priorizar nas primeiras entregas, funcionalidades que não eram tão importantes. Então a gente costumava fazer projeto de uma forma: vamos entregar primeiro todos os cadastros, depois vamos entregar algumas transações. E vamos imaginar, você está ali desenvolvendo, por exemplo, um e-commerce. Aí você se preocupa nas primeiras entregas em passar tudo que é cadastro. Efetivamente, o cliente consegue vender alguma coisa com um monte de cadastro implementado? Aí, nas práticas ágeis, você tem que recortar esse escopo com mais inteligência. Espera aí, faz sentido para o cliente ele já poder, digamos, colocar o produto à venda no e-commerce? Então, vamos priorizar as funcionalidades do catálogo de produto, da página de vendas, do cadastro de cliente, os relatórios de indicadores, relatórios mais específicos para gestão, administração, a gente entrega numa segunda fase, mas o cliente já está vendo o resultado, já está começando a pôr à venda. E lembrar que dentro do conceito das práticas ágeis, você só de fato progrediu, entregou alguma coisa, quando você entregou funcionando, preferencialmente, inclusive, em produção, que o cliente avaliou e falou: isso atende às minhas expectativas. Não adianta só fazer documentação, só fazer teste e não ter nada entregue funcionando. O segundo princípio, que fala que as mudanças são bem-vindas. Vou trazer para um exemplo fora da TI. Ninguém gosta de fazer a mudança. Sempre o processo da mudança é um pouco traumático, mas, por exemplo, você quer reformar a sua casa para ela ficar mais bonita, mais confortável. Vai ter um processo ali de reforma, de mudança. E você tem que ver isso de uma maneira positiva, porque se você não muda, você não evolui. Então, é entender que a
mudança, ela é necessária e ela é sempre bem-vinda. Por quê? Vindo a mudança, você vai fazer o seu alinhamento de plano. Você não pode ser rígido, como eu disse, em relação ao planejamento. Você vai se adaptando conforme eu falei sobre aquele aplicativo que vai adaptando as rotas quando surge um obstáculo ou uma necessidade de mudar. Para isso, as práticas ágeis, elas têm uma gestão da mudança mais simplificada, mais otimizada, porque realmente, no formato tradicional de projetos, você fazer mudança era uma coisa muito complicada, dava muita briga, o processo era muito engessado, então as práticas ágeis têm uma forma bem mais dinâmica de lidar com a mudança. E lembrar que o cliente nunca vai pedir uma mudança porque ele quer. Porque uma mudança desnecessária, ela é gasto de tempo, de recurso, de dinheiro. Então, normalmente, essa mudança, ou ela vai corrigir alguma coisa que está errada, ou ela vai dar uma vantagem competitiva. Às vezes, como eu disse, o concorrente lançou um serviço digital novo, adicional ao que estava previsto no escopo do seu projeto, o cliente vai querer incorporar isso. Fala, não, senão meu concorrente vai passar na frente. Então, uma mudança, quando ela é pedida pelo negócio, ela traz sim uma vantagem competitiva para o nosso cliente. O terceiro princípio fala da questão da frequência e do tempo. Você tem que entregar com frequência o tal do incremento funcionando. Já estou indo um pouquinho para a linguagem do Scrum, que é uma estrutura ágil de gestão de projetos. A tal da iteração, ela é a sprint. E as práticas ágeis são bem exigentes quanto ao que é considerado incremento funcionando, né? O que realmente é a entrega. Isso tem que passar pelo crivo do proprietário do produto, que é um papel que está lá dentro da estrutura do Scrum. E esse papel, normalmente, deve ser exercido pelo cliente ou pelo representante do cliente, ou seja, é o Product Owner, que tem o conhecimento de negócio. Ninguém melhor do que o cliente para validar se aquilo de fato está atendendo às expectativas. E se tem um ponto que eu diria que as práticas ágeis ou o Scrum não são flexíveis, é na questão do tempo. Você é flexível no escopo, mas não se abre mão da entrega frequente em tempos curtos. Isso é rígido. Você determina que escopo cabe nessa entrega de um mês e isso é rigorosamente respeitado. Ficou alguma melhoria que não coube nesse espaço de tempo? Ou você detectou algum ponto de ajuste? Isso vai para a próxima sprint, para a próxima iteração, mas você tem que respeitar esse tempo. E dessa forma, você fazendo entregas frequentes, e principalmente, como a gente falou lá no primeiro princípio, você priorizando o que tem mais valor, o cliente já tem a percepção de que o investimento dele está tendo retorno. É muito diferente do que você gastar tempo e dinheiro e só meses depois ver algum resultado. Então, a entrega frequente, ela dá essa percepção para o cliente que ele já está tendo o retorno do tempo, do investimento que ele teve com aquele projeto. Para isso vem o detalhamento do princípio cooperação entre negócio e desenvolvedores. Não se pode fazer como no passado, abrir mão desse conhecimento de negócio. O conhecimento de negócio faz parte, tem que estar dentro do projeto. Por isso, com a presença do cliente, né, ou da figura do proprietário do produto, ou o Product Owner, como é mais conhecido, você elimina documentações excessivas, porque você faz a documentação essencial, porque você tem a fonte do requisito ali do seu lado, colaborando com você. Então, rapidamente, você define os requisitos de uma forma mais objetiva e qualquer dúvida, o proprietário do produto está ali para esclarecer ao time de desenvolvimento. Isso é um dos segredos, de um projeto no formato ágil. Você ter esse alinhamento diário, constante, entre negócio e desenvolvedores. A margem de erro, a possibilidade de lá ao final a entrega não atender o cliente
é muito pequena, porque ele está ali participando de todos os passos, esclarecendo dúvidas, passando feedback do que não está bom. Então você, com muito mais agilidade e menos retrabalho, consegue fazer uma entrega mais objetiva e mais alinhada com a expectativa do negócio. Por hora é só e até o nosso próximo encontro.